nós descobrimos a história de Five Nights at Freddy's. Fala aí pessoal, meu nome é Gabriel e hoje, depois de muitos meses tentando descobrir a verdadeira história por trás desse jogo, nós finalmente conseguimos. Acabou, não tem mais nada. Nada de DLCs, mais nada de rumores sobre Five Nights at Freddy's 5 e o mais importante de tudo, mais nada de ventilador. Ele me dá pesadelos. Um youtuber gringo chamado MattPat, bem conhecido na comunidade FNAF, fez uma live há uns meses atrás com alguns outros youtubers para tentar desvendar o mistério por trás de Five Nights at Freddy's. Mas o que aconteceu durante a live ninguém esperava. Scott Cawthon em pessoa começou a mandar mensagens a partir do website dele. Mensagens que seriam dicas potenciais que ajudariam a descobrir tudo. Dicas que ninguém tinha parado para notar. Mensagens como: o que é visto nas sombras é facilmente confundido com outras coisas na mente de uma criança. Ou, no pesadelo do Five Nights at Freddy's 4, por que a Toy Chica está sem seu bico? E finalmente, 4 jogos, uma história. E isso foi incrível! Finalmente, depois de 1 ano e meio dando palpites, sem nada para se basear, sem saber se o que estava sendo teorizado era certo ou errado, nós finalmente conseguimos as palavras do homem que sabe todas as respostas. Scott Cawthon estava finalmente nos dando fatos concretos para nos ajudar. Mas o que essas mensagens crípticas significavam? Na época que essas pistas foram dadas, elas levaram o pessoal do Reddit, da Steam e do YouTube a abandonar tudo que elas já tinham teorizado sobre a franquia. E se a gente estivesse vendo a história de uma maneira errada, contando os dedos dos animatrônicos, calculando o salário mínimo da época em que o jogo se passa, ou até mesmo vendo o histórico de crimes do Purple Guy, depois de todo esse tempo, tudo que a gente precisava era dar um passo para trás. E se tudo em Five Nights at Freddy's é só um sonho? Exatamente, uma teoria sobre sonhos. Uma teoria que diz que tudo o que aconteceu nos 4 jogos da franquia estava na mente da criança do Five Nights at Freddy's 4. Parece só um álibi, certo? Só uma desculpa clichê para fazer as coisas sem sentido fazerem sentido em uma história. Bem, talvez. E mesmo que você não ache possível, porque eu achei as pistas que colocam um ponto final em todo esse ano e meio de especulação. De todas as pistas que o Scott deu naquele dia, provavelmente a mais importante foi essa. No pesadelo do Five Nights at Freddy's 4, por que a Toy Chica estaria sem seu bico? Que? No minigame do Five Nights at Freddy's 4 você pode falar com uma garotinha que tem brinquedos dos animatrônicos Toy Freddy, Bonnie e Chica. Mas o bico dela não tá lá? Quando as pessoas viram essa pista, todo mundo ficou tipo: Scott, me poupa. Mas, quando eu parei pra olhar, lá estavam eles, aqueles pixels alaranjados jogados no chão. O quê? Sério? Esses 5 pixelzinhos no chão são um detalhe crucial para que nós possamos desvendar a história inteira de Five Nights? E mesmo assim, por mais absurdo que isso possa parecer, esses 5 pixels mudam tudo, esmagando meses de teorias e teorias. Porque essa Chica é paralela com a nova versão de Chica do Five Nights at Freddy's 2, que perde seu bico toda vez que vai nos atacar. É um detalhe que todos nós passamos a interpretar como um glitch gráfico ou uma escolha de design, e não como uma pista para a conclusão da história inteira. Mas mesmo assim, aqui estavam as palavras saídas da boca do criador, e foi aí que tudo se juntou. Os animatrônicos fofinhos de Five Nights at Freddy's 2, do que eles são chamados mesmo? Animatrônicos Toy. E esse não é só um nome fofinho que nem Freddles, que a comunidade deu para os novos personagens. Esse nome está no menu do jogo, o nome é oficial. É um nomezinho estranho para um bando de robôs, não acha? A não ser que esse nome tenha que ser levado ao pé da letra e que esses caras sejam só um bando de Ai, meu Deus! E se eles realmente são brinquedos? E tudo o que aconteceu no Five Nights at Freddy's 4 seja um cenário inspirado por esses carinhas? Bem, vamos continuar com essa pista. Obviamente, os animatronics Toy são todos brilhantes, feitos de plástico, bem falsos, igual qualquer outro brinquedinho de 1999. Mas isso explica mais do que só o nome dos robôs. Isso também explica a aparência da Mangle. É sério, a história que nos contam no jogo é bem absurda. Que o bicho ficou daquele jeito porque as crianças arrancavam e botavam suas partes de volta ao corpo. E que os empregados do restaurante desistiram e a deixaram ali, como uma pilha de lixo robótica, que seria para o divertimento das crianças. Agora me diz, que tipo de pai doente deixaria o filho brincar com essa coisa? Aqui tá um brinquedinho pra você. Meu Deus, ele mordeu meu filho. Por essa ninguém esperava. Mas, se a gente presumir que a Mangle é fruto da imaginação de uma criança que viu todos esses brinquedos, tudo faz bem mais sentido. É só um brinquedo desmontado. Pensa no Sid, do Toy Story.
que pegava as partes dos seus brinquedos e juntava com outros para criar abominações. Isso explica as duas cabeças da Mangle. Não importa o que você me diga, nada vai me convencer que a recriação do Foxy foi feita para ter duas cabeças. Aliás, repare que a Mangle aparece no quarto de uma garota. Um detalhe insignificante? Acho que não. O bico da Chica prova que os brinquedos dessa garotinha se desmontam, igualzinho a Mangle, o brinquedinho dilacerado. E isso explica Five Nights at Freddy's 1 também. A criança do Five Nights at Freddy's 4 tem 4 pelúcias no seu quarto, o grupinho do Five Nights 1. São pelúcias, macios e estufados. E do que é que os animatrônicos originais eram feitos mesmo? Material macio, tecido peludo, e não plástico como os animatrônicos toy. E tem mais! Tudo que a gente escuta sobre esses carinhas do primeiro jogo é que eles acumulam odor e que os empregados nunca os limpam. Exatamente igual a uma pelúcia velha e adorada pelo seu dono. Mas os paralelos não param aí. Por que o Fox está em manutenção no primeiro jogo? Bem, porque a pelúcia em que ele é baseado está sem sua cabeça. E que tal o jumpscare do Foxy saindo da parede quando você menos espera? Estranhamente similar ao jeito que o irmão mais velho da criança o assusta no Five Nights at Freddy's 4, junto da sua máscara de Foxy. E como o Golden Freddy se encaixa em tudo isso? Bem, no easter egg escondido de Five Nights at Freddy's 4, a gente vê na TV o programa Fazbear e Amigos, que tem como seus personagens o Golden Freddy, juntamente de Freddy, Chica, Bonnie e Foxy, os 5 principais personagens do Five Nights at Freddy's 1. O sonho de Five Nights at Freddy's 1 é baseado nesse programa de TV e nos bonecos de pelúcia, o que explica o fato dessa criança não possuir uma pelúcia do Golden Freddy, mas sim um amigo imaginário psicodélico que consegue se teleportar de um lugar para o outro ao seu querer. O que explica as habilidades que o Golden Freddy tem no primeiro e no segundo jogo, de aparecer do nada em sua frente sem nenhuma indicação. Na real, cada coisinha, cada detalhe e cada animatrônico podem ser explicados com essa teoria, tais como o telefone e o ventilador. Eles estão presentes no quarto do garoto do Five Nights at Freddy's 4 como brinquedos. O fato de que ninguém em um estado mental aceitável iria querer trabalhar naquele lugar? Sonho. Ser demitido por algo tão estúpido como odor? Só a imaginação de uma criança que não sabe nada sobre ser demitido. E que tal as coisas sem sentido que você tem que fazer em Five Nights at Freddy's 3 para acessar os minigames? Bem, sonhos têm regras estranhas, onde digitar números faz todo sentido. E até a minha teoria sobre o nome do Springtrap é provada errada quando olhamos essa teoria do sonho. Springtrap seria paralelo ao boneco que estava com essa garota vestida de verde, cujo ela diz que às vezes morde seu dedo, como uma armadilha. A ideia que os animatrônicos te colocam dentro de um dos trajes quando te pegam vem dessa garotinha espalhando uma lenda urbana de que se você morrer, eles escondem o seu corpo e não contam a ninguém. Os endoesqueletos vêm da sua experiência preso dentro do almoxarifado do restaurante. Balloon Boy é a versão dos sonhos, bem, desse garoto aqui, que decidiu ir à festa. Ambos estão segurando um só balão. E até os esquisitões Shadow Bonnie e Shadow Freddy se encaixam nessa teoria. Eles vêm do momento em que a criança cai no chão de tanto medo quando vê a sombra dos animatrônicos na parede. E enquanto estamos falando de sombra, essa teoria também explica o Purple Guy em pessoa. Vejamos o que a segunda pista de Scott nos diz. O que é visto nas sombras é facilmente confundido com outras coisas na mente de uma criança. Beleza, ele podia estar muito bem se referindo aos animatrônicos Shadow, que são literalmente sombras, mas é provável que ele esteja falando do Purple Guy, ajudando o empregado a colocar a sua fantasia. Eles estão numa sala escura e cheia de sombras. O que a criança vê, ou acha que vê, é uma criança sendo violentamente enfiada dentro da roupa, quando na verdade é só um mascote colocando sua cabeça. Pensa comigo, o quão traumático seria se você estivesse na Disneylândia e visse o Mickey tirando sua máscara e debaixo dela tivesse um homem. Isso explodiria tua mente! Mas nós sabemos que não há assassinato acontecendo ali. É só um empregado fazendo seu dever. Na real, é por isso que o Purple Guy é roxo. Em jogos do estilo Atari, as sombras não são representadas com preto, e sim com roxo. Isso explica por que as sombras que os animatrônicos fazem na parede quando estavam no palco, e até mesmo o Purple Guy tem uma cor tão extravagante. Agora, você está confuso? Eu também estava! Claramente, essa teoria nos dá respostas que estávamos procurando há um tempão. E ainda por cima, respostas que fazem sentido. Mas mesmo assim, parecia que uma peça do quebra-cabeça estava faltando. Uma só coisinha que estava me incomodando. E essa coisinha era que tudo isso parecia uma resposta conveniente, mas não uma resposta intencional. Não parecia como algo que Scott havia planejado desde o começo. Tudo que eu precisava era daquele detalhezinho que ia juntar todas as peças. Mas então, enquanto eu escrevia esse script, eu finalmente entendi.
a última peça do quebra-cabeças. A única evidência que ninguém pode negar e que, ao meu conhecimento, ninguém citou nesses meses todos de teorias, o detalhe que me convenceu de que essa teoria tem que ser verdade. Vocês estão prontos? Estão prontos para verem seu mundo virar de cabeça para baixo? Ouça o som que você escuta no final de todas as noites dos primeiros 3 jogos. Um relógio de pêndulo, tocando a mesma canção todas as vezes. Por que faria sentido que o fim do meu expediente num restaurante fosse marcado por um relógio de pêndulo? Não faz o menor sentido, a não ser que eu estivesse dormindo profundamente na cama da minha casa com um relógio de pêndulo logo ao lado do meu quarto, igual a planta da casa que nós vemos nos minigames do Five Nights at Freddy's 4. 6 horas da manhã, hora de levantar. Mas agora, vamos olhar para o Five Nights at Freddy's 4. Qual é o som feito quando as noites acabam? Relógio despertador. E por quê? Porque nós não estamos mais no quarto da criança. Nós estamos no hospital, tentando nos recuperar de termos sido mordidos pelo animatrônico. Como indica o easter egg das pílulas, IV e flores. Nem todo hospital teria um relógio de pêndulo, mas todos eles têm um despertador digital equipado. Isso pra mim era a peça que faltava no quebra-cabeças. A evidência que levou essa teoria de uma explicação conveniente para um monte de coisas que aconteciam no jogo para a prova definitiva de que isso era o que o Scott queria desde o começo. Meu coração tá batendo forte agora mesmo. Eu mal posso esperar para compartilhar isso com vocês. Eu me sinto como se eu tivesse encontrado a Pedra Roseta, o detalhe que nos ajuda a concluir esse mistério gigantesco que a gente estava tentando resolver. Mas mesmo assim, algo parece estar errado. É gratificante, mas ao mesmo tempo decepcionante. Se lembra do que eu disse no início do episódio? Parece só um álibi, certo? Só uma desculpa clichê para fazer todas as coisas sem sentido fazerem sentido em uma história. Quantos de vocês concordaram com aquilo? Se você é honesto consigo mesmo, aposto que muito de vocês. Não existem muitas teorias que são resolvidas com sonhos por aí justamente por isso. Elas são muito fáceis, muito flexíveis, porque, como é só um sonho, muitas coisas podem ser ignoradas pelo simples fato de que é só um sonho. No mundo das teorias, isso é OP. O sonho pode ser usado contra qualquer argumento e pode se moldar a praticamente qualquer situação. E em um jogo como Five Nights at Freddy's, no qual centenas de pessoas gastaram horas de suas vidas tentando descobrir o significado por trás de todos os jogos e fazer com que cada detalhe encaixasse perfeitamente, a revelação de ser tudo um sonho simplesmente tornaria todas essas horas de trabalho inválidas. Porque um sonho basicamente insinua que nada disso importava, porque nada era real. E o Scott sabe muito bem disso. Vamos dar uma olhada no que ele escreveu num update dele na página da Steam. Abre aspas, a história permanece completamente escondida. Eu acho que um monte de gente achou que eu tinha enchido o jogo com easter eggs aleatórios dessa vez. Bom, eu não fiz isso. O que tá dentro da caixa? São peças do quebra-cabeça, todas juntas. Mas uma pergunta melhor seria se a comunidade aceitaria isso da maneira que é. O fato de que essas peças permaneceram escondidas durante esse tempo todo me atinge de maneira surpreendente, de maneira especial. Uma conclusão que se encaixa de uma forma bonita. E por isso, eu decidi que algumas coisas ficam melhores se forem esquecidas para sempre. Fecha aspas. Pra mim, a frase marcante aqui é: se a comunidade aceitaria isso da maneira que é. Ele sabe muito bem que a desculpa, é tudo um sonho, iria falhar em suprir nossas expectativas gigantescas. É desapontante. E o Puppet? E a data super específica no cheque de pagamento? E é exatamente essa frase que me faz pensar que o Scott queria que essa teoria fosse oficial. Mas também entende que revelar a verdade seria um grande erro. O que fez ele tomar a decisão de manter a verdade trancada na caixa. Você pode até ver umas páginas da internet de pessoas discutindo a teoria do sonho nos seus estágios mais primários. Pessoas reagindo de maneira absurda pela simples menção dessa coisa. E provavelmente vão ter muitas pessoas fazendo o mesmo nos comentários desse vídeo. Mas não precisa ser assim. Claro, as noites podem até ser uma série de sonhos, mas a informação contida nesses sonhos não precisa ficar sem importância. E não vai ficar. As lendas urbanas que essas crianças contam têm que ter alguma origem. Aquela criança chorona claramente viu algo terrível. E também, como é que os jogos de Atari se encaixam nisso tudo? Eles são sonhos dentro de sonhos? Não. Durante a pesquisa que eu fiz para criar esse vídeo, eu não só achei as evidências que compuseram a teoria do sonho,
mas também achei os detalhes que faltavam para podermos juntar toda a linha do tempo de Five Nights at Freddy's. A frase 4 jogos, uma história pode ser uma referência aos sonhos dessa criança, mas também pode ser uma referência ao que aconteceu antes dos jogos, o Puppet e o Purple Guy. Mas isso a gente deixa para outro